É impressionante que o manual Vem e Segue-me tenha sido planejado para estudar o capítulo dessa semana, que fala sobre as chaves e a autoridade do sacerdócio, bem na semana da conferência, onde nos reunimos para ouvir os apóstolos e os profetas de Deus. E faz toda a diferença quando participamos de uma reunião dessas, quando temos um testemunho do papel e do chamado para o qual esses homens foram designados. Nesse capítulo, já estudamos sobre testemunho e revelação pessoal. Toda vez que o Pai Celestial quiser revelar algo pessoal, Ele vai fazer isso diretamente para aquela pessoa, toda vez que ela o procurar. E quando o Pai revelar algo referente à vida de muitas pessoas, ou referente à sua igreja, Ele o faz através do seu porta-voz, o profeta. Sempre foi assim. A única diferença entre os tempos foi as ferramentas que foram usadas. Na época do apóstolo Paulo, ele usava epístolas para se comunicar com as províncias. Na época do rei Benjamim, ele construiu uma grande torre e convocou todo o povo para ouvir o seu discurso. Hoje em dia, os apóstolos usam a tecnologia da internet para se comunicar e fazem transmissão via satélite. O Senhor nos concedeu conhecimento e tecnologia para nos aproximarmos mais de Deus. Então vamos continuar o nosso estudo com um tópico: o que são as chaves do reino dos céus? Essas chaves que o Salvador prometeu dar a Pedro são as chaves do sacerdócio, que é a autoridade que Deus concedeu aos homens. Elas foram concedidas a Pedro e aos outros apóstolos no Monte da Transfiguração e foram restauradas nos nossos dias. Hoje, as pessoas que portam essas chaves do sacerdócio são a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, e outras autoridades gerais, os presidentes de templo, de missão, os presidentes de estaca e de distrito, os bispos e presidentes de ramos e os presidentes de quórum. Quando na reunião sacramental as crianças cantaram alegremente o hino da primária Fala-se com Amor, todos sorriram com aprovação. Uma mãe corajosa que criava 5 filhos ouvia atentamente a segunda estrofe. Abençoado é nosso lar, tem do sacerdócio o poder. Com tristeza, ela pensou: meus filhos nunca tiveram um lar assim. Minha mensagem para essa fiel mulher e para todos é a de que podemos viver a todo momento abençoados pela força do poder do sacerdócio, sejam quais forem nossas circunstâncias. Às vezes associamos indevidamente o poder do sacerdócio aos homens da igreja. O sacerdócio é o poder e autoridade de Deus concedidos para a salvação e bênção de todos, homens, mulheres e crianças. Se formos dignos, as ordenanças do sacerdócio enriquecem nossa vida na terra e nos preparam para as magníficas promessas do mundo vindouro. O Senhor declarou: nas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Há bênçãos especiais de Deus para toda pessoa digna que for batizada, receber o Espírito Santo e tomar regularmente o sacramento. Todas as ordenanças nos convidam a aumentar nossa fé em Jesus Cristo e a fazer e guardar convênios com Deus. Ao guardar esses sagrados convênios, recebemos poder e bênçãos do sacerdócio. Alguns podem sinceramente perguntar: se o poder e as bênçãos do sacerdócio estão disponíveis para todos, por que as ordenanças do sacerdócio são ministradas pelos homens? Quando falamos do sacerdócio, há muitas coisas que sabemos. Sabemos que Deus ama todos os seus filhos e que não faz acepção de pessoas.
Ele não repudia quem quer que o procure, homem ou mulher, e todos são iguais perante Deus. Assim como sabemos que o amor de Deus é igual tanto para seus filhos quanto para suas filhas, também sabemos que Ele não criou os homens e as mulheres exatamente idênticos. Sabemos que o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial de nossa identidade e propósito, tanto mortais quanto eternos. São concedidas sagradas responsabilidades aos homens e às mulheres. Sabemos que desde o princípio o Senhor estabeleceu a maneira pela qual seu sacerdócio seria ministrado. O sacerdócio foi dado em primeiro lugar a Adão. Noé, Abraão e Moisés, todos ministraram ordenanças do sacerdócio. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Ele chamou apóstolos. Não me escolhestes vós a mim, disse ele, mas eu vos escolhi a vós. Em nossos dias, João Batista, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio na terra por intermédio do profeta Joseph Smith. Esse é o modo pelo qual o Pai Celestial ministrou seu sacerdócio. Sabemos que o poder do santo sacerdócio não funciona independentemente da fé, do Espírito Santo e de dons espirituais. As Escrituras nos alertam: não negueis os dons de Deus, pois eles são muitos. E de diversas maneiras são esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera todos eles. Sabemos que a dignidade é um elemento central para a realização e o recebimento das ordenanças do sacerdócio. A irmã Linda K. Burton disse: a retidão é o que nos qualifica a propiciar a presença do poder do sacerdócio em nossa vida. Se ministrarmos ou distribuirmos o sacramento, abençoarmos os enfermos ou participarmos de outras ordenanças do sacerdócio estando indignos, como disse o elder David A. Bednar, estaremos tomando o nome de Deus em vão. Sabemos que as bênçãos do sacerdócio são abundantes nas famílias em que uma mãe e um pai estão unidos ao guiar seus filhos. Mas também sabemos que Deus zelosamente oferece as mesmas bênçãos para pessoas em muitas outras situações. Sabemos que as chaves do sacerdócio, que os membros da primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos possuem, dirigem o trabalho do Senhor na terra. Embora existam muitas coisas que sabemos sobre o sacerdócio, observar pelas lentes da mortalidade nem sempre dá o entendimento completo dos trabalhos de Deus. Mas seu lembrete gentil: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, nos reafirma que com tempo e perspectiva eterna veremos as coisas como são e entenderemos seu perfeito amor. À medida que vocês participarem dignamente das ordenanças do sacerdócio, o Senhor lhes dará maior força, paz e perspectiva eternas. Seja qual for sua situação, seu lar será abençoado pela força do poder do sacerdócio. E aqueles mais próximos de vocês terão mais plenamente o desejo de ter essas bênçãos para si mesmos. Como ouvimos o elder Anderson, o sacerdócio é o poder para salvar todas as pessoas, tanto homens, mulheres e crianças. Os lares em que não tem um portador do sacerdócio é protegido e abençoado por Deus da mesma maneira, à medida em que as pessoas vivem em retidão. Quanto mais conhecimento nós adquirirmos sobre essa autoridade, mais compreensão nós teremos a respeito das doutrinas do Evangelho, sobre a criação, sobre a exaltação, e nós entenderemos o próprio amor de Deus. Próximo tópico de estudo: ao buscar aumentar a minha fé, preciso primeiramente me apoiar na fé que já possuo. Esse sim é um ponto que precisamos trabalhar para melhorar todos os dias da nossa vida. É a nossa fé. Porque essa é a única limitação para que a gente consiga realizar qualquer coisa que pretendemos, para que a gente viva a vida que nós desejamos. É porque nós ainda não temos a fé suficiente em Deus e em Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 17, versículo 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por
que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. O Senhor ensinou essa verdade para os apóstolos na ocasião em que ele retornou do alto do monte, onde ele esteve com Pedro, Tiago e João. Na ocasião do seu retorno, ele se deparou com essa situação: uma pessoa precisando de uma bênção e os apóstolos não puderam ajudar. Abra um caminho. Eu peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito o toma. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Sede curado. Ele pregou liberdade aos cativos e curou os quebrantados de coração. Em certa ocasião, Jesus se aproximou de um grupo que discutia veementemente com seus discípulos. Quando o Salvador perguntou sobre o motivo da contenda, o pai de um menino enfermo se adiantou, dizendo que havia procurado os discípulos de Jesus para pedir uma bênção para seu filho, mas eles não puderam fazê-lo. Com o menino ainda rangendo os dentes, espumando pela boca e se debatendo no chão, em frente a eles, o pai apelou a Jesus com a voz de alguém em alto final de desespero. Se tu podes fazer alguma coisa, ele disse, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, disse com lágrimas, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. A convicção que aquele homem tinha a princípio, como ele mesmo admitiu, era limitada. Mas ele tinha um desejo urgente e ardoroso de curar seu único filho. Foi-nos dito que isso é suficientemente bom para começar. Mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, declarou Alma, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes. Sem lhe restar outra esperança, este pai suplicou ao Salvador do mundo com a fé que tinha. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mal consigo ler essas palavras sem chorar. O pronome plural nós é obviamente usado de modo intencional. Na verdade, o homem estava dizendo, toda a nossa família está suplicando. Nossa luta nunca termina. Estamos exaustos. Nosso filho cai na água, nosso filho cai no fogo. Ele está sempre em perigo e nós estamos sempre com medo. Nós não sabemos a quem mais recorrer. Será que tu podes nos ajudar? Ficaremos gratos por qualquer coisa. Uma bênção parcial, apenas um vislumbre de esperança. Um pequeno alívio do fardo que a mãe desse menino carrega todos os dias de sua vida. A pergunta se tu podes fazer alguma coisa feita pelo Pai foi respondida com a condição se tu podes crer, proferida pelo Mestre. As Escrituras dizem logo, não lentamente nem com descrença ou ceticismo, mas logo. O pai exclamou em genuína aflição paterna,
Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Em resposta à renovada e ainda parcial fé, Jesus curou o menino, quase literalmente trazendo-o de volta de entre os mortos, conforme a descrição de Marcos do ocorrido. Agora, com esse terno registro das Escrituras como fundo, gostaria de falar diretamente aos jovens da igreja. Jovens em idade, ou novos em tempo de membro da igreja, ou novos na fé. De uma forma ou de outra, isso deve incluir praticamente todos nós. A primeira observação em relação a esse relato é que, ao se deparar com o desafio da fé, o pai primeiro assegurou seu ponto forte e só depois reconheceu sua limitação. Sua declaração inicial foi afirmativa e sem hesitação. Eu creio, Senhor. Eu gostaria de dizer a todos os que desejam ter mais fé, lembrem-se desse homem. Nos momentos de temor ou dúvida, ou em tempos difíceis, preserve o que você já conquistou, mesmo que isso seja algo limitado. No desenvolvimento pelo qual todos temos que passar na mortalidade, todos nos deparamos com o equivalente espiritual da aflição daquele menino ou do desespero daquele pai. Isso vem a todos nós. Quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preserve o que já conquistou e permaneça firme, até adquirir conhecimento adicional. Foi a respeito deste exato incidente, deste milagre específico, que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O tamanho de sua fé ou o nível de seu conhecimento não é o problema. Trata-se da integridade que você demonstra em relação à fé que você tem e à verdade que já conhece. A segunda observação é apenas uma variação da primeira. Quando surgirem problemas e dúvidas, não comece sua jornada em busca da fé, dizendo o quanto você não tem, partindo assim de sua descrença. Isso seria como colocar a carroça adiante dos bois. Ora, deixe-me esclarecer esse ponto. Deixe eu esclarecer esse ponto. Não estou pedindo que você finja ter uma fé que não possui. O que eu estou pedindo é que seja fiel à fé que você já tem. Às vezes agimos como se uma sincera declaração de dúvida fosse uma manifestação de coragem moral maior que uma declaração sincera de fé. Pois não é. Lembremos todos, então, da clara mensagem deste relato das Escrituras. Seja o mais franco que tiver de ser em relação às suas dúvidas. A dúvida é cheia delas, em um assunto ou em outro. Mas se você e sua família querem ser curados, não permita que essas dúvidas impeçam que a fé realize seus milagres. Quando surgir uma dúvida ou dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Se a desejarmos de modo tão humilde e sincero como fez aquele pai, podemos recebê-la. As Escrituras se referem a esse desejo sincero como verdadeira intenção, com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus. Em resposta a esse tipo de importunação, eu testifico que Deus sempre enviará ajuda de ambos os lados do véu para fortalecer nossa crença. Aprendemos com o pai mencionado nesse episódio que nós devemos ter humildade na hora de pedir a ajuda do Senhor. Devemos conhecer as nossas fraquezas e os pontos em que precisamos melhorar. Não devemos esconder do Pai as nossas dificuldades e pedir a sua ajuda para consertar as coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Mas como nos ensinou o Elder Holland, no momento da dúvida ou da nossa tribulação, nós devemos nos apegar no conhecimento que nós já possuímos e na fé que nós já temos, até chegar ao ponto em que obtenhamos mais. No próximo vídeo,
nós vamos estudar os acontecimentos daquela semana que nós conhecemos como a Semana Santa. Então, até lá!